O relato de um espírito que foi para a região dos campos de errantes do umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Tibério abriu os olhos para um vazio que parecia engolir sua alma. O ar era frio, carregado de um cheiro de terra úmida e desespero, e o chão sob seus pés era uma crosta de cinzas que se desfazia a cada passo. À sua volta, uma planície sem fim estendia-se sobre uma névoa cinzenta, sem horizonte, sem estrelas, apenas um crepúsculo eterno. Sussurros cortavam o silêncio, lamentos, risos quebrados, vozes que pareciam chamar e acusar ao mesmo tempo. Ele sentia um peso no peito, uma angústia que não explicava, misturada a uma confusão que fazia questionar sua própria existência. Tibério, aos 61 anos, estava morto, mas a morte, ele descobria, era apenas o início de uma peregrinação sem destino. Em vida, Tibério fora um colecionador de prazeres e mentiras. Como marchand de arte, ele falsificava quadros, enganava patronos e construía fortunas às custas de artistas desesperados. Sua galeria era um palco de vaidade, onde ele seduzia com promessas falsas, roubava obras originais e vendia cópias como se fossem tesouros. Tibério não tinha escrúpulos. Ele ria das súplicas de pintores famintos, ignorava as lágrimas de famílias que confiavam nele e vivia para o luxo, cercado de vinhos caros e amantes que comprava com seu charme venenoso. Sua morte veio numa noite de excessos, um colapso enquanto dançava em uma festa regada à opulência, o coração rendido ao peso de uma vida sem limites. Agora, no umbral, ele vagava pelos campos de errantes, uma terra de ninguém onde as almas perdidas buscavam o que nunca encontrariam. A planície era monótona, mas cruel. Não havia caminhos, apenas cinzas que se moviam como dunas, moldadas por um vento que gemia como uma alma ferida. Árvores secas erguiam-se aqui e ali, seus galhos retorcidos apontando para um céu que não respondia. Poças de água negra refletiam não o rosto de Tibério, mas fragmentos de suas memórias, um artista implorando, uma tela rasgada, um cofre cheio de notas manchadas. Ele caminhava, os pés afundando na lama pegajosa, a garganta ardendo com uma sede que não saciava. Tentou gritar, chamar por alguém, mas sua voz era um sussurro rouco, engolido pela névoa. Às vezes, vultos passavam, figuras encurvadas, com olhos fundos, algumas murmurando para si mesmas, outras arrastando formas que pareciam pesos invisíveis. Tibério desviava o olhar, o peito apertado por um medo que ele negava. Ele era Tibério, o rei da falsidade, e não se curvaria a um lugar como aquele. Ele vagava sem rumo, guiado por um instinto que não compreendia. A paisagem mudava lentamente, como se zombasse dele. Ruínas surgiam, restos de galerias que lembravam sua vida passada, com molduras quebradas e telas rasgadas espalhadas pelo chão. Ele parou diante de uma dessas ruínas, atraído por um som, o pincel contra a tela, um ritmo que ele conhecia. Entrou, o coração disparado, e viu uma figura pintando. Era um artista que ele enganara, um homem que perdeu tudo por sua fraude. O espírito não tinha rosto, apenas olhos que brilhavam com dor. "Você roubou minha alma", disse, a voz tremendo de ódio. "Por sua causa morri na miséria." Tibério recuou, tropeçando numa moldura, mas a voz o seguia, misturada a outras. "Você mentiu", acusava uma mulher. "Você nos destruiu", gritava um jovem. Ele tapou os ouvidos, mas as vozes vinham de dentro, ecos de todos que ele traíra. Ele correu, o pânico tomando conta, mas as ruínas se multiplicavam. Cada passo trazia uma nova galeria, novos rostos, novas acusações. Ele via o pintor que tirou a própria vida após perder sua obra, a viúva que vendeu tudo para comprar uma falsificação,
o aprendiz que ele humilhara até o desespero. Tibério gritava para parar, mas os campos de errantes eram implacáveis. Ele caiu, as mãos afundando na lama, e sentiu o peso de suas ações. Não era culpa, ainda não. Era terror, o medo de que aquelas vozes o alcançassem, de que o julgassem. Ele se levantou e continuou, sem destino, apenas fugindo. O umbral, ele começava a entender, era um espelho, e o reflexo era cruel. Dias, meses, talvez séculos se passaram. O tempo ali era uma corrente sem fim. Tibério vagava por planícies de cinzas, por pântanos onde o lodo parecia vivo, sussurrando seus crimes. Ele via outros espíritos, alguns tão perdidos quanto ele, outros com olhos vazios, presos a ilusões do passado. Alguns murmuravam nomes, outros choravam, mas todos pareciam presos na mesma dança sem fim. Ele evitava contato, como fazia em vida, mas a solidão era pior. A sede o torturava, uma dor que queimava a alma. Ele lambeu as poças negras, engoliu pedaços de terra, mas nada saciava. Era uma fome de verdade, um vazio que suas mentiras nunca preencheram. Num momento de desespero, ele encontrou uma figura diferente. Era um espírito encurvado, sentado numa rocha, pintando uma tela que parecia feita de névoa. Tibério se aproximou, atraído pela promessa de algo familiar. O espírito não tinha rosto, mas sua voz era clara. "Você quer beleza?" perguntou, mostrando a tela que exibia uma galeria cheia de luz. "Junte-se a mim e teremos tudo de novo." Tibério sentiu a tentação. Era o que ele conhecia, a promessa de luxo, de controle. Mas quando tocou a tela, ela se dissolveu, e o espírito riu, um som que cortava como vidro. "Você só tem mentiras", disse, antes de sumir na névoa. Tibério caiu, as mãos tremendo, e percebeu que a tela era sua própria ilusão, um reflexo de sua vida vazia. Ele continuou, mas os campos de errantes pareciam brincar com ele. Ele encontrava ruínas que mudavam de forma. Ora galerias, ora mansões, onde ele dava festas, ora ruas onde enganava seus clientes. Cada lugar trazia vozes, cada voz trazia rostos. Ele via o artista que perdeu a sanidade, a mulher que morreu na pobreza, o jovem que se afundou em vícios por sua culpa. As vozes cresciam, e Tibério começava a sentir algo novo. Culpa. Não era um remorso puro, mas um peso que o esmagava, como se cada mentira que contará fosse uma pedra em seus ombros. Ele queria parar, mas não sabia como. Ele queria mudar, mas não sabia por onde começar. Numa dessas andanças, ele chegou a um pântano onde o lodo era tão denso que parecia vivo. Ele afundava, lutando para se mover, quando viu uma luz fraca ao longe. Era diferente da névoa, um brilho suave que aquecia. Uma figura se aproximou, uma mulher de túnica clara, com olhos que pareciam enxergar através dele. "Tibério", disse, com uma voz que acalmava a tempestade, "você não precisa vagar para sempre." Ele quis responder, mas o orgulho o segurava. Quem era ela para julgá-lo? Ele não precisava de ninguém. A mulher continuou como se lesse seus pensamentos. "O umbral é sua criação", disse. "Você pode escolher a verdade." Ela estendeu a mão, mas Tibério recuou. Ele era Tibério, o mestre das ilusões, e não se curvaria. A luz sumiu, e o lodo engoliu. Ele emergiu, cuspindo a sujeira, e continuou vagando. Os campos de errantes eram vastos, mas claustrofóbicos. Ele encontrava outros espíritos, alguns oferecendo ilusões, quadros, riquezas, prazeres, mas todos desmoronavam ao toque. Ele via ruínas que refletiam sua vida, poças que mostravam seu rosto deformado, com olhos fundos e uma boca que ria com crueldade. Ele temia estar se tornando aquilo,
um monstro moldado por suas mentiras. Num momento de fraqueza, ele caiu numa planície, o corpo exausto, e tentou lembrar de algo bom. Um único ato de bondade, uma verdade que tivesse dito. Mas sua memória era um deserto, e as vozes riam. Você é a mentira, diziam. Ele encontrou um grupo de errantes, espíritos que vagavam juntos, murmurando sobre uma cidade onde havia ordem. Eles o convidaram a segui-los, prometendo alívio, mas Tibério recusou. Ele não confiava em ninguém como nunca confiara. Os errantes riram, chamando de tolo, e sumiram na névoa. Tibério continuou, mas a solidão o esmagava. Ele queria parar, mas os campos de errantes não permitiam descanso. Ele queria gritar, mas sua voz era apenas um eco. Ele queria mudar, mas o orgulho era uma corrente que não quebrava. Numa última tentativa de escapar, ele correu, atravessando pântanos, planícies, ruínas. Ele viu a luz novamente, mais fraca, quase apagada. A mulher reapareceu, sua túnica brilhando como uma promessa. Tibério, disse, a verdade está em você. Ele quis alcançá-la, mas o peso das vozes o segurava. Ele viu rostos, o artista, a viúva, o jovem, e caiu, as mãos cobrindo o rosto. Eu não posso, sussurrou pela primeira vez, admitindo a fraqueza. A mulher olhou para ele com uma tristeza que cortava e disse, quando estiver pronto, estarei aqui. A luz sumiu, e a névoa o engoliu. Tibério permaneceu nos campos de errantes, preso às suas ilusões. As vozes continuavam, os rostos o perseguiam, e as ruínas ainda refletiam sua vida vazia. Ele vagava entre a culpa e o orgulho, entre o desejo de mudar e o peso de suas mentiras. O umbral era sua terra de ninguém, um espelho que ele não podia quebrar. E ali, Tibério ficaria perdido na névoa até que a verdade, um dia, o encontrasse. Sua história terminava assim, não com redenção, mas com a certeza de que, nos campos de errantes, ele havia escolhido continuar perdido. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.